Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário, professor de Fisiologia Veterinária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje, dando continuidade às aulas de Fisiologia Veterinária, falaremos sobre a fisiologia dos fluidos corporais. Iniciaremos falando sobre a água. A água é vida e vida é fisiologia, né? Como a gente já observou nas aulas anteriores, como venho falando para vocês, o organismo precisa estar em equilíbrio, o organismo precisa estar em saúde, e para ter um equilíbrio dinâmico, para ter saúde, para estar em homeostase ou homeocinese, como queiram, para ele ter vida, ele precisa de água, porque a água está presente, né? Ela é constituição do corpo da maioria dos animais, ela está em grande quantidade na maioria dos animais, né? Quando a gente fala dos mamíferos, ela tem uma grande importância, dos anfíbios, dos répteis, das aves, de todos os animais. A água tem extrema importância na sua composição corporal, não só na composição corporal, né? Mas em toda funcionalidade, em toda fisiologia do organismo, a água é extremamente importante, certo, pessoal? Então a gente já sabe que a água é o solvente universal. Lembra que a gente viu na aula passada o que é o solvente? É a água, é o que está ali onde os solutos, né, as outras substâncias, ou nutrientes, ou minerais, enfim, os outros compostos serão adicionados a ela. E isso é muito importante para a regulação do corpo, né? Quando se junta o soluto, essas outras substâncias, quando esses outros compostos eles se juntam com o solvente, que é a água, isso se transforma em uma solução. Então a solução corpórea, né, o corpo, ele é uma solução de vida que é basicamente composto por água, né? Então onde é que está essa água corporal, pessoal? A água está no sangue, na saliva, na urina, no suor, em todas as secreções do corpo. O que o corpo secreta, né, como as glândulas também, ou produções desses fluidos corporais, isso são secreções, tá certo? A gente vai ver esses conceitos direitinho aqui. Então isso é muito importante, que isso faz parte da fisiologia da água, do que a gente está observando aqui, tá? E aí a gente também fala de excreção. A gente falou de solução, de secreções, mas a gente também fala de excreção, que a excreção é quando o processo pelo qual o organismo ele vai eliminar os resíduos, ele vai excretar, tá? Por que ele faz essa eliminação? Porque isso é resultado dos processos metabólicos do corpo, tá? É quando ele está jogando fora o que ele não precisa mais ali, tá certo? Então uma característica importante dos organismos vivos é fazer a excreção, tá certo? É um processo importante que vai impedir o acúmulo desses resíduos que podem ser tóxicos para o organismo, tá? Vai prevenir a disfunção do organismo como um todo, porque ele tem que manter a homeostase corporal. Então esses resíduos, essas excreções, são suor, urina, tá? Gás carbônico, dióxido de carbono também podem ser eliminados, e isso a água vai junto, tá certo? Então a água ela é muito importante nas diversas funções do corpo, como a gente fala aqui também. Lembra que a gente falou na fisiologia da membrana? Então a água ela está ali dentro da célula, né? A célula é a unidade funcional de vida, onde tem célula tem vida, é sinônimo de vida, a água é sinônimo de vida, tá certo, pessoal? Então para que tenha aqueles transportes ativo, passivo, para que tenha essa diferenciação nos líquidos corporais, líquidos está relacionado, sinônimo de água, tá certo, pessoal? Então é muito importante que a gente lembre, que a gente tenha em mente a importância da água, tá certo? A água, além disso, ela também faz parte da lubrificação do corpo. A água ela tem até a capacidade de produção de energia, de calor, de energia. Ela tem o seu calor específico da água. Então isso é importante também para a manutenção da manutenção da temperatura corporal. Então um animal desidratado ele vai ter déficit, ele vai ter disfunção na homeostase térmica do seu corpo, tá certo? Então isso é muito importante que a gente tenha em mente essa importância, essa funcionalidade da água. E sabendo dessa importância, a gente tem que saber também onde é que ela está presente no corpo. Então praticamente em todo o corpo, né? Mas surpreendentemente a maior parte da água vai estar dentro da célula, tá certo, pessoal? E essa
a água intracelular ela é chamada de fluido ou água intracelular, tá certo? Que é dentro da célula. A água que está, né, ou o fluido fora da célula é denominado de fluido extracelular. Então, dentro da célula, fluido intracelular, e fora da célula, fluido extracelular, certo, pessoal? Então, o fluido extracelular, especificamente, encontrado nos tecidos, mais do que nos vasos linfáticos ou sanguíneos, é chamado de fluido intersticial. Então, quando a gente fala de fluido extracelular, também estamos falando do fluido intersticial. Então, os ambientes intra e extracelular são separados por quem? Lembra que a gente viu na aula passada? Pela membrana plasmática. Então, olha a importância da fisiologia da membrana aí, porque ela vai estar separando os meios intra e extracelular, e também, consequentemente, vai estar separando o fluido ou água intra ou o fluido e a água extracelular, tá certo? E por isso que vai regular esse fluxo de fluidos intra e extracelular, de nutrientes para dentro ou fora da célula, para manutenção da homeostase corporal, do equilíbrio da água, do equilíbrio dinâmico da vida no corpo. Então, para entendermos a quantidade de água no corpo, como eu já falei para vocês aqui, em média 60% do peso corporal ele é composto pela água corporal total, tá certo, pessoal? Como a gente vê aqui, ó, nesse esqueminha, isso aqui principalmente em animais adultos, tá certo, pessoal? Então, olha aqui a representação num cão e num gato. 60% do peso corporal é água. Então, essa parte azul aqui é como se fosse toda preenchida de água, tá? Não é assim, é só para entender, mas 60% do corpo é água, porque isso está em todo o organismo, tá certo? Os outros 40% são matérias secas, ossos, alguns outros tecidos, tá certo? Outra composição corporal. Mas 60% é água. Desses 60% dessa água, como a gente já falou, a maior parte dela, ou seja, 40%, e aqui no animal de 10 quilos, 40% seria o que? 4 litros. No animal ali de 5 quilos são o que? 2 litros, né? Que é o gatinho. Então aqui um gato bem gordo, né? Diga-se de passagem. Enfim, então esses 40% aqui é o fluido intracelular, está dentro da célula. A maior composição corporal está dentro da célula, tá certo? E os outros 20%, no animal de 10 quilos são 2 litros, no animal de 5 quilos é 1 litro, está no fluido extracelular, ou também chamado de líquido ou fluido intersticial, tá? Que ele pode ser aqui 15%, que é o fluido entre os tecidos ali, né, no interstício, tá certo? Esse extracelular, fora da célula, e 5% dele está no plasma. E onde é que está esse plasma, pessoal? No sangue, certo? Então, essa é a composição da água. Isso aqui é muito importante a gente entender. O que vai influenciar quando o animal estiver desidratado, a hidratação do corpo do animal. Tudo isso aqui, então, para manter a homeostase, para manter as funções fisiológicas do metabolismo, é importante que se tenha a concentração de água adequada em cada animal, tá certo? Então, nesse fluxograma aqui, a gente consegue observar a água total do organismo. Então, qual é a composição dela? Como a gente já falou, né? 60% do corpo é a água. Então, a água total, se é 60%, o que a gente vai observar? 40% está no líquido intracelular, né? 40% do peso corporal é o líquido, é a água que está dentro da célula, e 20% é o líquido extracelular, que está fora da célula, tá certo? Então, esse líquido extracelular, 14% em média é o líquido intersticial, tá certo? 4% é o plasma, que está ali dentro do sangue, e 2% é outros líquidos, né? Então, são essas secreções e excreções que estão dinamicamente no corpo. Então, em média, para um animal adulto, a gente vai observar isso, essa questão de 60% do peso é água, tá? Como eu venho falando para vocês, pessoal, isso aqui para mim é uma imagem muito didática. Ela mostra aqui, né, um animal adulto, uma vaca, tá? Ela com 60% do peso corporal, como a gente já viu, a água total do corpo, né? 60%, que é a média, e um animal mais jovem, um bezerrinho aqui, com 80% de água. Então, como eu falei, dependendo do bezerro, 80 a 85% é a sua composição corporal de água, isso fisiologicamente, enquanto o animal adulto, em média, 60%. E qual que é a importância de a gente saber disso aqui, né? Além de observar os animais em fisiologia, em saúde, e que num estado patológico, num estado de doença, principalmente um animal com diarreia, o que vai ocorrer? O bezerro com diarreia ele vai ter uma grande perda de água nas fezes. Isso é em média 18 vezes mais do que o normal, pessoal.
Então ele vai perder muita água, ele vai desidratar rapidamente. Então, de onde é essa água? Essa água corporal, ela vai sair oriunda da hipersecreção intestinal, né? Que ela é motivada por enterotoxinas, inflamações das células intestinais, micro-organismos que vão estar causando essa diarreia no animal, tá? Vai ter a menor absorção de água no seu próprio intestino, porque ele vai estar irritado, inflamado, vai ter atrofia das vilosidades intestinais. Então, fisiologicamente, né, no processo fisiopatológico, na doença, o animal não consegue absorver essa água, ele vai perder, além dos micro-organismos atuando junto, tá certo? Então, o animal ele vai ficar mais triste, mais apático, ele vai diminuir a sua hidratação, a sua ingestão de água, a sua ingestão de leite, certo? Se for um animal que já estiver comendo pasto, ele diminui seu apetite, também para de comer, certo? Então, tudo isso vai influenciar na sua desidratação. E o que mata bezerro, né, na diarreia, principalmente, é a desidratação, como eu já venho falando para vocês, a gente falou na aula passada, tá certo? Então é muito importante a hidratação. Suspeitou, o animal está com fezes liquefeitas, diarreicas, né, evacuação de fezes líquidas com mais tempo, temos que hidratar imediatamente, tá certo, pessoal? Então nessa tabela aqui, né, na verdade é um quadro, porque ele é tudo fechadinho, tá? A tabela é quando é aberta, essas linhas aqui. Então a gente observa aqui, porque isso aqui eu tirei diretamente do artigo, mas assim, falando um pouco de metodologia científica para vocês. Aqui está falando valores de excreção diária de constituintes fecais de bezerros sem e com diarreia. Então vamos observar aqui, pessoal. Bezerro sem diarreia. Quanto que ele elimina de água nas fezes? 51 gramas, tá? Já o bezerro com diarreia, lembra que eu falei ali no slide anterior, 18 vezes a mais, olha aqui, 927 gramas, quase 1 litro a mais, entendeu? Né? Se a gente for transferir para ml, então são 18 vezes a mais. Matéria seca, os compostos que o animal ingeriu ali do leite ou de outros alimentos, sem diarreia, ele vai perder fisiologicamente, né? Vai eliminar 12,5. Já com diarreia 93,5. Então o animal ele desnutre rapidamente, o animal fica mais fraco, tá? E aí os outros compostos aqui, gordura, proteína, minerais, olha o quanto ele perde de cálcio, que é importante para o metabolismo, uma utilidade gastrointestinal, para a função muscular, magnésio, sódio, potássio, fósforo, tanto que ele perde. E além disso, olha o tanto de micro-organismo. Fisiologicamente, nós animais mamíferos e tudo, né, aves também, fisiologicamente a gente já elimina alguns micro-organismos nas nossas fezes, né, nos nossos dejetos, né? Então o bezerro sem diarreia ele vai eliminar aqui 118 vezes 10 oitava, questão de coliformes fecais, a quantidade. Mas com diarreia, olha isso aqui, é 24 vezes a mais, 2.907. Então um bezerro com diarreia, ele está eliminando aí esse micro-organismo, né, dependendo do patógeno que está ocorrendo ali também, ele está eliminando isso 24 vezes a mais. Isso vai contaminar o ambiente e infectar os outros animais. Por isso que é muito importante a intervenção rápida nesses animais com diarreia, tanto para a gente cuidar desse animal, prevenir que ele venha a óbito, quanto também a prevenção dos outros animais se infectarem e de contaminar o ambiente, tá certo? Pessoal, e agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Diante de tudo que eu já falei aqui, vocês acham que diarreia mata bezerro? É a diarreia que vai matar? É a bactéria, o vírus, o protozoário, enfim, é o micro-organismo que está ali? É uma diarreia nutricional? É o excesso de leite que vai matar o bezerro, né, ou outro animal com diarreia? Então essa imagem aqui sou eu com a minha sobrinha fazendo a hidratação de um bezerro com diarreia, tá certo, pessoal? Isso aqui foi um caso clínico que eu atendi na propriedade do meu pai, e aqui eu quero mostrar para vocês, né, a gente fazendo aqui o procedimento da hidratação via endovenosa, porque o animal já estava bem debilitado, tá certo? Mas além dessa hidratação a gente também pode fazer por sonda orogástrica, tá? De forma enteral, tá? Então é muito importante a gente hidratar os animais. E por que eu estava fazendo essa hidratação? Esse bezerro estava com diarreia, já tinha alguns dias, e essa hidratação foi muito importante para trazer reconstituintes de sais minerais, de nutrientes e a própria água, principalmente a água. Muitas das vezes só o soro fisiológico via endovenosa, né, ou um soro glicosado, dependendo de como o animal está, rico, lactado. E a água mesmo, quando a gente faz por sonda orogástrica, isso já ajuda demais
restabelecimento desse animal. Então isso aqui foi um caso que eu estou trazendo para vocês para mostrar que a diarreia vai matar o bezerro, não pela diarreia por si só, mas pela desidratação, tá? Porque as diarreias dos bezerros, né, principalmente eu estou falando de bezerro aqui, mas isso serve para qualquer mamífero, para qualquer espécie, tá? Para outros animais também, seja um potro, suídeos, nos cães, nos gatos, a diarreia, né, como a gente vê nos cães aí, a parvovirose, que tem aquela diarreia sanguinolenta, tá certo? Tudo isso aqui é muito grave e a gente tem que intervir o quanto antes para não debilitar tanto a saúde desse animal. Então, nos bezerros especificamente, como nessa foto, elas são de origem múltiplas, né? Como eu já falei para vocês, pode ser micro-organismo, bactéria, vírus, parasitas, nutricionais, quando o excesso de leite, dependendo das vezes, pode ocorrer, tá? E muitas das vezes o diagnóstico correto para a gente saber qual é o determinado, a etiologia, a causa, é difícil no campo, tá? Por a falta de alguns exames complementares, e por ser também sintomas, né, que o proprietário relata e sinais inespecíficos. Então o diagnóstico correto às vezes é difícil, o tratamento não é efetivo, porque às vezes é uma diarreia parasitária, a pessoa faz um antibiótico, não dá certo, tá? Isso aqui já é importante para vocês irem entendendo, eu estou trazendo essas informações. Mas aqui, além disso, claro que eu vou ter que ir pela sintomatologia, começar a tratar a causa, mas eu tenho que ter um tratamento de suporte de grande importância, que é a hidratação desses animais. Porque se eu não fizer isso, se eu não hidratar, se eu deixar ele desidratado, não adianta antibiótico, não adianta antiparasitário, não adianta nada, que ele não vai sarar, tá certo, pessoal? Então, como a gente já viu, um bezerrinho, né, um animal filhote, ele tem em média 80% de água. Num processo diarreico ele vai perder em média 18 vezes a mais o normal dessa água corporal, tá certo? Então a gente vai observar sinais como olho fundo, apatia, né, tristeza, fraqueza, o animal deixa de comer, de beber água, e isso vai definhando cada vez mais, podendo levar ele à morte, tá certo, pessoal? Então, além de tratar corretamente a etiologia, a gente tem que hidratar esse animal, repor a água, principalmente, e todos os nutrientes, todos os elementos perdidos durante essa diarreia, certo, pessoal? Então, assim, a gente pode até observar, em alguns casos, quando a diarreia é de causa infecciosa, vai ter febre, em outras causas nem sempre cursarão com febre. Isso já vai acender um alerta para a gente de como tratar, mas nunca esquecer, né, se vai ser com antibiótico ou não, mas nunca esquecer da água, principalmente a hidratação, tá? Pode ser de forma enteral, por sonda orogástrica, ou de forma parenteral, por via endovenosa, como eu já estava fazendo nesse animal, tá certo, pessoal? E lembrar, né, e aí como é que eu posso fazer? Pode ser soluções preparadas, existem receitas de preparações para essas soluções que a gente faz de forma enteral, tá? Por sonda orogástrica. Mas também a gente pode comprar, como eu tinha feito nesse caso aí, comprar soluções já prontas, né? Tem alguns soros polivitamínicos, alguns soros com reconstituintes vendidos comercialmente já prontos, tá certo, pessoal? Então cada caso é um caso, não tem um protocolo específico, mas nunca esqueça, animal com diarreia, seja a espécie que for, tem que hidratá-la, senão ele pode vir a óbito o mais rápido possível, porque a desidratação, né, essa perda de água corporal, isso declina demais a saúde do animal, isso quebra a homeostase dele de uma forma que para restabelecer é difícil. E a hidratação dos animais, pessoal, não vai ser só nos casos de diarreia não, tá? Isso aqui é outro caso que eu trouxe para vocês aqui, um caso clínico, uma égua que eu atendi, que ela tinha laminite, né, inflamação das lâminas do colo e do casco, e ela estava com um processo grave dessa laminite, não conseguia ficar em pé. E aí uma das partes da terapêutica que eu instituí nesse animal foi a hidratação, tá certo? O animal ele precisou ser hidratado, ainda mais que nesse caso específico ele tinha sofrido um aumento de dose nos medicamentos miorrelaxantes, por isso que ele também tinha caído, e a gente precisou intervir com diuréticos e com uma hidratação bem ampla para poder excretar esse sedativo, né, esse miorrelaxante, na verdade, que era a cepromazina. Então, assim, no caso ali, né, isso aí foi uma coisa que tinha acontecido lá no tratamento que eu tinha passado, mas o proprietário ele tinha entendido a dose, ele não tinha visto a dose que eu tinha prescrito corretamente, mas eu fui lá, intervi, hidratei e conseguimos excretar toda essa cepromazina até que o animal melhorou. Mas assim, isso é um caso específico que eu estou trazendo para vocês. A hidratação ela está aqui também como base. Em outros casos também a gente sempre vai levar em consideração que é muito importante tratar o animal, já colocá-lo em venóclise
ou fazer a hidratação por sonda orogástrica ou nasogástrica. Em equinos a gente também utiliza bastante. É muito importante que a gente faça essas hidratações, tá certo, pessoal? Porque senão isso pode trazer prejuízos grandes para a saúde do animal. E sempre vai ser bem-vinda a hidratação. Quando a gente observa que o animal, quando está doente, ele para de beber água, tá? Ele para de comer, então ele precisa restabelecer, senão ele vai perder essa água corporal. Se ele está em febre, ele está perdendo água, ele perde mais rápido do que o possível, tá? Em caso de intoxicações, em caso de intervenções que eu preciso metabolizar rápido algum fármaco, eliminar, excretar esse fármaco, como foi nesse caso aí, né? Eu preciso lançar a mão da hidratação, em alguns casos também algum diurético para fazer a eliminação mais rápido, enfim. Cada caso é um caso, isso tem que ser avaliado com a experiência que a gente vai aprendendo, isso que a gente vai fazendo, mas a gente tem que sempre saber a importância da hidratação, trazendo do princípio básico que a gente iniciou a aula: a água é vida. O animal sem a água, né, a água ela vai ajudar nos processos metabólicos, na funcionalidade desses fármacos que a gente vai utilizar, no restabelecimento da homeostase. Então sempre hidratar os animais. Então, quando a gente fala da composição corporal total de água no corpo, né, quando a gente fala disso, é muito importante a gente entender como é que ocorre esse mecanismo de equilíbrio dessa água, né? Então isso é relacionado. Se o animal tem uma perda constante de água, ele vai ter um déficit constante. Isso tem influências do que? Da sua ingestão de água, que pode ser pelo hábito. Se o animal ele tem o hábito de ir se hidratar, de beber água corretamente, esse hábito está influenciado também pelo ambiente, por os outros animais que deixam ele chegar a coxo, ele no local de água, no bebedouro, tá certo? Pela questão de dominâncias em alguns grupos de animais, isso em bovinos a gente observa também. Em casas que tem cães que não deixam o outro chegar, né, se não tiver uma vasilhinha própria para cada animal, enfim. Gatos que não, às vezes tem o hábito de não se hidratar corretamente, por isso que até na ração dos gatos ele é um pouco mais salgada, já para estimular essa hidratação, essa ingestão de água melhor, tá? Então a alimentação também, o tipo de alimento vai influenciar. Se é um alimento mais úmido, isso pode diminuir a ingestão hídrica ou não. Se é um alimento mais seco, isso pode favorecer com que ele beba mais água. Se o clima é muito quente, ele já vai perder muita água, mais água do que o normal. E se você não tiver uma boa hidratação, se o animal não tiver uma boa hidratação, isso pode ter esse déficit constante. E quando o animal tem perda constante, déficit constante, o que acontece? O animal vai ter uma maior sede. Então a sede é o mecanismo que vai regular a homeostase do equilíbrio de água, né? Da quantidade corpórea de água pela sede, porque o animal, se ele tiver sede, ele vai lá e vai se reidratar, e o organismo vai dar sinais para ele, como a gente vai observar no slide próximo, vai dar sinais para ele mostrando que ele precisa reestabelecer a quantidade de água no seu corpo. Então a sede, a gente passa por isso, né? A gente observa, às vezes o calor está muito grande, a gente tem uma sede maior, a gente precisa atrás mais porque a gente está perdendo mais água. Isso nos animais também. Às vezes, come uma comida muito salgada, a gente vai lá tomar mais água para tentar melhorar, porque hipersaturação, né, questão de mais componentes que vão pode levar a desidratação, que precisa de manter esse equilíbrio hidroeletrolítico aí, osmótico também precisa, né, dessa questão de mais água. Então isso é normal, isso é fisiologia. Então a sede é que ela vai determinar, ela vai ajudar na manutenção corpórea do equilíbrio da água. Então o mecanismo fisiológico da sede, pessoal, ele vai começar quando o corpo percebe que o animal está com sede ou está com déficit hídrico. Isso ocorre naturalmente, fisiologicamente, todo dia. Nós e os animais estamos perdendo água, né? Depende das influências da alimentação, da atividade física, do clima, enfim. Então o organismo, né, o sistema nervoso periférico, por meio de neurônios que estão espalhados aí no corpo todo, ele vai ter essa percepção e vai mandar a informação para o sistema nervoso central, lá para o hipotálamo, onde ele vai produzir, um dos exemplos aqui para a manutenção da água, vai produzir o hormônio antidiurético, tá? Vai ser secretado pela neurohipófise, que vai chegar, né, esse hormônio antidiurético vai agir aonde? Olha o nome, hormônio antidiurético, para diminuir a diurese, vai atuar nos rins, para concentrar a água, a gente está numa privação de água, o organismo vai entender o que? Estamos precisando cuidar dessa água corporal, então vamos diminuir a diurese, vamos diminuir a urina aí, porque a gente tem que manter essa água aqui para manter a saúde, o nosso equilíbrio.
Então o hormônio antidiurético vai agir nos rins para segurar na urina. Então quando você vê um animal desidratado, um animal passando por privação de água, quando você vai avaliar a urina dele, como é que ela está? Ela está mais amarelada, mais escura, mais fétida, né? Mais forte aquele cheiro, tá certo? Porque ele está concentrando ali, ele está na hora que ele vai excretar essa urina, diminui também a quantidade, né? A quantidade, o volume de água, né? Nessa urina, então não é aquela urina tão límpida. E também tem mais os compostos de todo o metabolismo ali, a excreção, os resíduos que tem que ser excretado. Então, pessoal, isso é uma das formas. Se está com muita sede, isso fisiologicamente já vai agir aí para proteger essa água. Mas da mesma forma também vai induzir o animal, né? Tem uma resposta, tem um feedback aqui que vai ter com que ele tenha que buscar água, uma fonte de água para beber, para restabelecer essa hidratação. Então, independente se é animal de produção, se é animal pet, se é animal selvagem, ele tem que ter fonte de água limpa, fresca, disponível, várias fontes, para que ele não tenha essa privação de água, porque isso vai interferir muito na saúde da vida dele, tá? No bem-estar dele. Então é muito importante que a gente evite ao máximo que o animal sinta sede em excesso. A sede, ela é normal, ela é fisiológica, mas para o animal ir lá sentir essa vontade de beber água, né, essa necessidade, porque isso é fisiológico, mas não pode ser uma coisa excessiva, porque senão isso vai causar um estresse no animal, isso vai deprimir o sistema imunológico dele, isso vai diminuir as funções vitais do organismo, isso vai fazer com que o animal ele não esteja em bem-estar e ele possa ficar doente também, e principalmente, né, desidratado aqui, porque a desidratação ela vai trazer sérias consequências à homeostase, à saúde do animal, tá certo? Continuando o nosso assunto de fluidos corporais, vamos ir falando de vida, né? Temos que falar do sangue, pessoal, que o sangue ele é muito importante, né? O sangue é vida, né? Até muitos cirurgiões falam isso, quando vê sangue, vê vida, né? O animal precisa do sangue para viver. Tem o sangue oxigenado, que é o sangue que corre nas artérias, rico em oxigênio. Tem o sangue desoxigenado, que corre nas veias, tá? Rico em gás carbônico. Então ele é muito importante porque ele é esse transporte, né? É um tecido conjuntivo líquido que faz parte do sistema cardiovascular, tá? Vão estar nos vasos aí arteriais e venosos. Tem como funções o transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios, gás carbônico, tá? De células de defesa, de plaquetas, né? Vai regular o metabolismo, tá certo? Ele vai fazer a manutenção da homeostase da temperatura corporal. Em alguns casos, se o animal está desidratado, ele pode chegar a ter a hemoconcentração de celularidade, né? Porque tem uma composição além do plasma de água também junto, né? Também pode ter hemodiluição, dependendo do caso. O animal com excesso de hidratação, o animal com baixa questão de celularidade, nos casos de anemia, né? Ajuda no equilíbrio ácido básico, lembrando o pH sanguíneo que é 7,4, tá certo? Ele também faz parte, né, além desse transporte, ele é muito importante para a defesa do organismo, porque é onde ele vai carregar os leucócitos e plaquetas. Então o sangue ele é extremamente importante, tá certo, pessoal? O sangue é vida. E aí nesse slide aqui um resuminho para vocês, né, entenderem. Então é um tecido conjuntivo líquido, né, faz parte do sistema cardiovascular. E aí, meio que repetindo o que eu já falei, só para vocês fixarem mais, né, a importância das funções sanguíneas. Então, o transporte de oxigênio, de nutrientes, né, dos hormônios, do gás carbônico, leucócitos, das plaquetas. Da mesma forma, esse transporte é a parte da defesa, né, para levar essas células de defesa ao local onde ela tem que ir. As plaquetas, onde ela precisa também fazer essa agregação plaquetária, tá? A regulação do equilíbrio homeostático, né, da homeocinese, a manutenção da temperatura corporal, porque o sangue arterial é o sangue mais quente, ele vai lá levar nos locais onde precisa ter esse sangue mais quente para manter a temperatura corporal. Da mesma forma, sangue venoso, que é um sangue mais frio, ele vai chegar para resfriar em alguns tecidos, em alguns locais. A gente vai observar isso de acordo com o sistema que a gente for observando. Né, a questão de hemoconcentração e diluição, dependendo da hidratação do animal, da celularidade desse sangue. O equilíbrio ácido básico do pH também está relacionado o equilíbrio do corpo, tá? Quando a gente fala do pH sanguíneo, que é 7,4,
tá certo? Então é muito importante a gente entender essa importância, essa funcionalidade do sangue, tá certo? Então o sangue nada mais é do que uma suspensão de células e substâncias em água, né? Falando de fluidos corporais, olha a água aqui de novo. E é usado para transportar células e substâncias pelo corpo todo. Então essa é uma definição que eu gostei muito, né? Daquele livro de Anatomia e Fisiologia Clínica para a Medicina Veterinária, tá? Do Kohlweiler de 2010. Então muito importante a gente entender o que é o sangue, né? E quando a gente fala que é uma suspensão de células e substâncias em água, né? A gente vai ver aqui no próximo slide como é a composição desse sangue. Então, pessoal, o sangue ele é composto ali, ó, 46 a 63% do plasma, tá certo? Como a gente falou que no plasma tem o que? Tem a água ali, né? Essa água no sangue composta, e tem de 37 a 54% dos elementos celulares. Então, esses elementos celulares ali vão estar ali plaquetas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, que estão os eritrócitos ou as hemácias, né? E aí temos ali dos glóbulos blancos, aí tem as diferentes células, neutrófilos, inófilos, basófilos, linfócitos, monócitos, enfim, que vão ajudar na regulação da defesa do corpo, né? Muito importante, a imunidade do corpo, entendeu? Então aqui a gente vai para a manutenção da saúde do corpo. É importante que essa celularidade esteja em dias, tanto a parte do eritrograma, né, quanto do leucograma, né? Eritrograma, células vermelhas, e leucograma, células brancas, tá certo, pessoal? Lembrar aqui, ó, quando a gente fala de plasma, né, a gente também tem que lembrar de soro. A gente vai lembrar muito de soro quando a gente for ver também patologia clínica. Então, qual que é a diferença de soro e plasma? É que o soro é o plasma sem o fibrinogênio, certo, pessoal? E o que é fibrinogênio? Fibrinogênio é a proteína de fase aguda, tá? Positiva, que ela vai agir nas inflamações, né? Uma proteína que ela aparece muito rápido, ela está em grandes concentrações, principalmente em ruminantes. A gente utiliza muito a dosagem do fibrinogênio, tá certo? Então, assim, quando a gente quer soro, né, a gente tem que retirar esse fibrinogênio aí, que ele vai ser liberado após a coagulação do sangue. Então a gente vai coletar sangue do animal sem anticoagulante, para que forme ali, depois de centrifugação também, a gente fica com aquela parte só do soro sobrenadante, e a parte com fibrinogênio, né, celularidade, ela decante ali, tá certo? Então o plasma, ele já é preparado para a coagulação do sangue, porque ele tem todos esses fatores juntos, o fibrinogênio, as plaquetas ali, tudo, né? E isso a gente, quando a gente coleta quer sangue total para fazer um hemograma, por exemplo, a gente coleta com um anticoagulante. Isso é um assunto para outra aula, né, outra disciplina, mas é importante que vocês já tenham em mente essas diferenciações aí, o que ocorre, né? Por que isso é importante também? Porque isso é fisiologia. Se eu não souber disso, como é que eu vou vou lá atender um animal e fazer a coleta de sangue dele, se eu quero fazer um bioquímico, né, de dosagem de enzimas hepáticas, renais, enfim, de função renal, função hepática, ou se eu quero fazer um hemograma, eu tenho que saber essa diferenciação, como é que eu vou coletar, porque senão vai dar errado o exame. Então a gente observa que a composição do plasma, ela é 91% de água, como a gente já mostrou aqui, né, que ele é composto basicamente por água, né? 2% é semelhante ao líquido intersticial, o líquido extracelular, tá? E aí 7% são as proteínas plasmáticas. Então essas proteínas são muito importantes para a manutenção do plasma, do sangue, para a manutenção da homeostase corporal. Dessas proteínas plasmáticas, em grande concentração temos a albumina, tá certo? É uma proteína de fase aguda também, só que aqui ela é negativa, tá? Mas ela mantém a pressão colóide-osmótica, ela é muito importante para várias reações no corpo, ela se liga a muitos compostos, tá certo? Então, a albumina proteína praticamente que está em maior concentração, em uma grande concentração no organismo, tá? Temos as globulinas aí, alfa, beta, que atua também no transporte de outras substâncias e para substrato de outras reações metabólicas, certo? Gama aqui na imunidade e anticorpos está relacionada também, gama globulinas, então até na questão quando a gente vê a ingestão de colostro, então tem as gamas e betas e alfas globulinas ali, influencia demais isso, porque é base dos anticorpos, então está relacionado com a imunidade do animal. O fibrinogênio, que ele está muito relacionado à coagulação sanguínea, como a gente falou para vocês. Então
Então o fibrinogênio vai ter a base aí para a fibrina, né, para agir quando o animal tiver um determinado processo inflamatório. O fibrinogênio vai ali agir. Se for alguma parte de algum corte, alguma coisa que precisa ter o estancamento, a coagulação daquele sangue, então ele vai agir muito ali, né? Fibrinogênio, ele está composto no plasma também, e como eu falei, reforçando aqui, para os ruminantes é muito importante a dosagem do fibrinogênio e essa relação que a gente entende do quanto o fibrinogênio vai estar atuando, né? Então, pela concentração de fibrinogênio também a gente vai observar como é que está a função hepática, porque ele é produzido no fígado, tá ali, tá? Como é que está a nutrição desse animal, enfim, a função, como é que está a ingestão proteica desse animal, tudo isso influencia na concentração do fibrinogênio e numa coagulação sanguínea correta, tá? E além do plasma no sangue, a gente também tem os elementos figurados, né, os elementos celulares, que são os eritrócitos, né, responsáveis pelo transporte dos gases, gás carbônico e oxigênio, né, o oxigênio que vai transportar são as artérias, né, sangue rico em oxigênio, tá, em O2, e nas veias vai ser o transporte do gás carbônico, né, sangue rico em gás carbônico, dióxido de carbono, tá, para que tenha a hematose lá no pulmão, né, na pequena circulação, que depois a gente vai ver em função do sistema cardiovascular, tá certo? Então também temos aqui os leucócitos, né, então as células, glóbulos brancos, né, que está relacionado ao sistema imunológico, de defesa, na reparação tecidual, né. Aí temos os granulócitos monócitos, que está relacionado à fagocitose, como a gente viu, é um tipo de endocitose, né, a gente viu ali na parte da fisiologia da membrana, tá? Os linfócitos que estão relacionados com a parte de anticorpos, com a parte de defesa, tá? E as plaquetas, que também está relacionado com a coagulação, tá? Juntamente com as fibrinas, com a parte do fibrinogênio. Então tudo isso aqui, esses elementos figurados, eles são muito importantes para também a manutenção da homeostase corporal, e ele está presente no sangue. Nessa imagem, pessoal, a gente vê aqui a composição do sangue, né? Então 60% dele é o plasma, né, a parte da água ali, né, tem os glóbulos brancos, essa faixinha aqui de glóbulos brancos, a papa de leucócitos que a gente fala, os glóbulos vermelhos ali, as hemácias embaixo, né. Então quando a gente vê na parte de celularidade ali, ó, leucócito, basófilo, leucócito eosinófilo, monócito, os glóbulos vermelhos, né, que são os eritrócitos, as hemácias, tá, leucócito, neutrófilo, as plaquetas, o plasma que está disperso ali, linfócito. Então tudo isso aqui é a composição do sangue, a parte líquida, né, que é o plasma, e a parte celular, os elementos figurados, que são as células, né? Tanto células vermelhas quanto brancas, tá certo? Então é muito importante a gente ter esse entendimento da composição sanguínea. E um outro fluido corporal muito importante, né? Eu tenho que falar um pouquinho do sistema linfático aqui, que é a linfa, tá certo, pessoal? Que a linfa, ela é um líquido límpido, claro, incolor, exceto nos vasos intestinais após a digestão, que ele vai ficar com aspecto mais leitoso, tá certo? Devido à concentração de compostos gordurosos, né, de colesterol, enfim, triglicerídeos. Mas ele apresenta um fluxo lento, ou seja, não tem um órgão bobeador, não tem um coração que vai fazer o transporte dessa linfa, tá certo? Ela vai aumentar o seu fluxo de acordo com a atividade muscular, tá? O peristaltismo dos órgãos gastrointestinais, movimentos respiratórios, tá certo? Então ela é composta por fluidos do líquido extracelular, tá certo, pessoal? Ou fluido intersticial, como a gente já falou, tá certo? Então é muito importante sempre lembrar disso daqui, que eu já falei para vocês no slide anterior, certo? É esse fluido que está entre o interstício, que está fora da célula, tá? Composto de glóbulos brancos, principalmente linfócitos, mais de 90% são linfócitos, tá? Função dessa linfa, né, do sistema linfático como um todo, é a proteção do organismo, porque ele vai atuar juntamente com os órgãos de defesa, né, com outros órgãos do sistema linfático. A gente vai ver depois, quando a gente falar de cardiovascular, a gente também vai falar de sistema linfático, tá? A gente vai falar mais profundamente. Então devolver, e também tem como função de devolver ao sangue esses fluidos do líquido extracelular, tá? E também auxilia no sistema venoso. Então ali no sangue venoso, que está vindo rico em gás carbônico, ele também está trazendo alguns compostos para excretar, e quem vai fazer essa coleta aí vai ser esse líquido extracelular juntamente com o líquido celular, que é a linfa, tá certo? Então é muito importante esse fluido corporal para a manutenção da homeostase, do equilíbrio, principalmente de defesa do organismo.
Outro fluido corporal muito importante é a urina, né, que é para a produção dela. A gente tem aqui os rins, que é muito importante a gente saber essa funcionalidade vital dos rins, que é filtrar o plasma, certo? O plasma está no sangue, né? Então ele filtra esse plasma, que vai extrair grande quantidade de um líquido chamado ultrafiltrado, que posteriormente será a urina, né? Então vai ser processado nos rins, vai reabsorver algumas substâncias que ainda são úteis, não vai jogar fora nutrientes importantes, substâncias importantes, só vai jogar o que é dejeto, o que é excreta, tá? Que vai fazer a excreção, na eliminação na urina. Então, falando dos rins, a sua importância, né, para a produção da urina, para a manutenção da homeostase, as várias propriedades especiais dos rins fazem desses órgãos efetores essenciais para a homeostase da água, né, do fluido corporal, a manutenção desse fluido corporal é extremamente importante para a vida, né, além da água, dos eletrólitos, dezenas de substâncias derivadas do metabolismo e do catabolismo, porque os rins eles vão reabsorver o que ainda pode ser utilizado, o que é bom, o que é necessário para o corpo, mas ele também vai excretar o que não presta, tá certo? O que é do catabolismo. Então, além dessas funções renais endócrinas também, que o rim também é um órgão endócrino, né? Tá ligado ao metabolismo de cálcio e fósforo, na questão quando a gente vai falar de observar essa regulação desses minerais, tá? Na retirada e colocação em osso e tudo, metabolismo de excreção, né? Junto com outros hormônios aí, então por isso que é função renal endócrina. Tá? E eliminação quando tiver em excesso no sangue, tá? Produção de hemácias, porque no rim é produzido um hormônio também chamado eritropoetina, tá bom? Então a eritropoetina ela é precursor junto na hematopoiese, muito importante na produção de células sanguíneas, das hemácias principalmente, né? Mas das células sanguíneas de forma geral. Então muito importante aqui que a eritropoetina, né, vai estar relacionada à eritropoiese, muito importante na hematopoiese também, posteriormente. E ao controle da pressão arterial também, quando ele tem, se o animal ele está com a pressão alta, ele vai ter ali, vai aumentar o diurese, tá, para diminuir essa pressão sanguínea nos vasos sanguíneos. Então algumas terapêuticas que a gente faz quando o animal está com a pressão alta é lançar mão de diuréticos ou de algumas drogas que vão agir no hormônio antidiurético ali, ou também vasopressina, para aumentar a questão da diurese desse animal, ou regular essa diurese em animais com pressão baixa. Então tudo isso aqui está relacionado. Então lembra, vê a importância de saber essa fisiologia. A gente vai ver depois o sistema renal mais profundamente, né? Mas só para vocês verem como é que é a produção da urina, a importância dela, desse fluido corporal, e o que os rins está aqui relacionado nessa questão da urina e do quanto é importante para a manutenção dessa homeostase, certo? E aqui eu trouxe essas imagens aqui para mostrar que quando a gente vai falar de urina também a gente tem que observar como é que está a micção dos animais, então a excreção dessa urina, né? Se está sendo fisiológico um cachorrinho macho, então muitas das vezes ele vai, na maioria das vezes, levantar a perna ali, se é fisiológico, qual é a coloração, se está em jato, se não está, se está demorando, se o animal está expressando dor, qual é a coloração, se está muito amarelada, qual é o odor, se está fétido ou não, qual o aspecto, se é sanguinolento ou não, será que isso é um problema de algum trauma na região peniana, uretral, ou será que isso vem do sistema renal, tá certo? Se tem algum problema em ureter, né? Nas grandes animais também, como é que está sendo a forma da micção, né? Do comportamento do animal, se está correto. Olha, então essa vaca aqui, ela levanta o rabo, ela dá um pouco, ela flexiona um pouco o corpo ali, né? Ela fica um pouco mais encurvada, mas isso é normal, tá? Tem que observar se o animal sente dor ou não nessa micção, a quantidade, a coloração dessa micção. Então normalmente é essa coloração mais límpida, translúcida. No caso dos equinos, os machos, eles têm esse aspecto normal de ele abrir as pernas e urinar a urina em grande quantidade. É uma urina mais concentrada, é uma urina mais forte, isso é fisiológico, tá certo? Então é importante a gente entender, saber dessas questões também, porque isso faz parte da nossa análise de como está a saúde, a vida do animal, se ele está com saúde, né, se ele está fisiológico ou não. Bom pessoal, essa foi a nossa aula sobre fisiologia dos fluidos corporais. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem falar comigo, tá? Continue estudando pela literatura recomendada e encontro vocês no próximo assunto.
Até a próxima aula, pessoal.